Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus vos sejam multiplicadas. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a tua vida, o teu trabalho, o teu ministério, né, a tua família, os teus projetos. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O que eu te peço é que assista o vídeo até o final, né? Deus fala no início, fala durante o transcorrer do estudo e fala no final com você, tá certo? E o que eu peço a você é que dê um like apenas para que o YouTube entenda que é um assunto relevante e possa mandar para mais pessoas. O sucesso nosso aqui é se as vidas que ao ouvirem, ao assistirem esse vídeo possam ser alicerçadas, possam ter um conteúdo espiritual para seguir a Deus, para seguir a Jesus, amém? Então, que você compartilhe também esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar pessoas. Eu tenho muito cuidado com aquilo que eu vou ensinar, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu vou gravar e sempre procuro coisas relevantes. E hoje a gente vai falar sobre o que é teofania ou cristofania, né? A teologia trata desse assunto como teofania ou cristofania, tá certo? Então, teofania, ela vem do grego theophinaia. É composto por duas palavras, theos, que é Deus, no grego, e phanei, que é aparecer, rosto, no hebraico. Ou seja, aparições de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, tá certo? Aparecendo antes mesmo do verbo se fazer carne, lá no Velho Testamento. Então, quando Deus resolve se manifestar, aparecer para alguém, ele pode fazer isso de três maneiras, grava bem isso. Com a sua presença, que é a teofania, ele pode usar a profecia, que é a sua palavra, para revelar a sua vontade, e através do seu cuidado, se revelando com milagres. Usa-se a palavra teofania na teologia para contar, narrar, relatar alguma aparição, manifestação visível de Deus e a forma como ele aparece. Vai estar sujeito à sua livre e soberana vontade. Então, ele pode aparecer em forma humana, em fenômenos da natureza, não fenômenos comuns, fenômenos extraordinários, um sinal surpreendente. Então, teofania pode ser qualquer aparição, manifestação por um determinado tempo visível de Deus. Então, teofania não é uma encarnação permanente. No Antigo Testamento, as teofanias de Jesus eram Jesus pré-encarnado, antes que de fato Jesus, o Verbo, se fizesse carne, ou seja, criasse corpo humano. Então, essas aparições temporárias de Jesus, lá no Velho Testamento, apontavam para a sua futura encarnação, nascendo de uma virgem e habitando definitivamente entre os homens, até o dia da sua morte. Aconteceu na plenitude dos tempos, né? Gálatas 4:4, está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou seja, o verbo Jesus seria transformado em carne. Tá certo? Então, na plenitude dos tempos, isso aconteceu. O verbo se fez carne. Antes disso, eram teofanias, aparições de Jesus, tá certo? E que ainda não era a sua forma corpórea humana. Lá em João 1,14,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do único Filho de Deus, ou seja, agora não era uma manifestação teofânica, temporária, mas permanente. Até o dia da sua morte, Jesus sempre esteve presente na história, no Velho e no Novo Testamento. Aparecendo para os homens. Bom, as teofanias, elas aconteceram na sua maioria das vezes lá no Velho Testamento. E pouco registro no Novo Testamento. O livro de Gênesis, por ser um livro que narra acontecimentos por um longo espaço de tempo, é onde encontramos um número maior de teofania. Outros livros também narram esses acontecimentos, como, por exemplo, Êxodo, Juízes e Josué. No Novo Testamento, as teofanias podem ser vistas na voz que se ouviu do céu, no dia que Jesus estava sendo batizado por João Batista: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E a pomba que pousou sobre Jesus, uma teofania do Espírito Santo, Mateus 3, 16 e 17. Batizado, Jesus saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, e tenho prazer nele. Lá na transfiguração do monte, Hermon, o rosto de Jesus resplandecia como o sol e as suas vestes ficaram brancas como a luz. Pedro ainda falava quando uma nuvem os envolveu, e de dentro da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer a ele ouvir. Em João 12, 28, Jesus anunciava a sua morte, seu sofrimento, que o esperava, e pedia que o Pai glorificasse o seu nome. Então uma voz do céu bradou, gritou: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, e outros que foi um anjo quem falou com ele. Jesus em seguida explicou: não foi por mim que esta voz veio, e sim por causa de vocês. Então a descida do Espírito Santo, dando início ao seu ministério junto à igreja que estava surgindo na terra, lá em Atos 2, 2 e 3, quando 120 discípulos estavam reunidos em oração, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Olha quanta teofania. Outra teofania, Estevão teve visões em Atos 7, 55 e 56. Ele, cheio do Espírito Santo, na hora que estava para morrer apedrejado, ele olhou para o céu quando estava sendo apedrejado e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita, e Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem Jesus em pé à direita de Deus. Paulo também teve uma visão teofânica em Atos 9, 3. Quando uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. De quem era essa voz? De Jesus. Olha aí a teofania. Por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quantas aparições! Quantos meios de se comunicar teofanicamente? Então, Deus aparece para alguém ou animais, fala e age de alguma maneira,
o objetivo de anunciar uma mensagem. Para isso acontecer e Deus interagir, ou seja, dialogar, se comunicar, compartilhar com outra pessoa, ele chama a sua atenção sempre com algo sobrenatural. Grave bem isso. E a gente vai ver agora exemplos disso. Lá em Êxodo, capítulo 3, do 2 ao 6, está escrito que apareceu o anjo, olha o artigo, o anjo do Senhor, quem? Jesus. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça, um arbusto rústico. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, ou seja, não se queimava. Então Moisés ficou maravilhado, porque a sarça não se queimava. Deus então o chamou do meio da sarça, do meio daquele arbusto, e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a falar: não se aproxime demais, tira as sandálias dos pés, porque a terra onde pisas é terra santa. Disse mais Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés então esconde o rosto, porque temeu olhar para Deus. Lá em Êxodo, capítulo 19, 18, 19, e capítulo 20, verso 18, quando Deus entregou a lei para Moisés, o monte Sinai fumegava, ou seja, fumaçava, lançava fumaça, porque o Senhor descera sobre o monte Sinai em forma de fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, como um vulcão, e todo o monte tremia grandemente, como terremoto. Quando Deus se revela, amados, faz estremecer inclusive a nós, e tudo que há em nós que está faltoso diante de Deus se abala. Seja nossos vícios, temores, nosso orgulho, a falta de fé, a nossa desobediência, tudo treme diante de Deus. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o toque estridente das trombetas, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Olha que teofania. Em Deuteronômio 4:12, Deus fala do meio do fogo. Ouvistes o som das palavras, porém não vistes a aparência nenhuma, apenas ouvistes a voz. Então, a aparição do anjo do Senhor, esse anjo do Senhor que se manifestava, ele aparecia em forma humana. E nós encontramos esse título dado para as aparições teofânicas por mais de 50 vezes no Antigo Testamento. Lá em Gênesis 16:7, esse anjo do Senhor, que era Jesus, ele aparece para H de uma forma impessoal, ou seja, o texto não esclarece de que maneira ele apareceu. A empregada do casal Sara e Abraão, H, com quem Abraão teve um filho, Ismael, estava junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Essa foi a sua primeira aparição. Ela fugia da fúria de Sara, sua patroa, que a enxotou grávida do seu filho Ismael. Já em Gênesis 22, do 11 e 15, quando Abraão ia matar seu filho Isaque, oferecendo a Deus, que havia pedido o menino como sacrifício, o anjo do Senhor bradou, gritou em voz alta, berrou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não estendes a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negastes o teu único filho. Lá em Gênesis 31, do 11 e 13, o anjo de Deus apareceu e falou em sonho com Jacó. Jacó, eu respondi, eis-me aqui, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra dos teus parentes. Quanta teofania! Lá em Êxodo 14, 19, ele apareceu para todos os israelitas que fugiam do Egito. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles.
Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ele se manifestou na nuvem e na coluna de fogo, mas não se transformou nelas. Não ocorreu uma emanação, ou seja, ele não estava encarnado na coluna nem na nuvem. Não se transformou numa nuvem e numa coluna de fogo. Em Juízes 6 e 11, olha o artigo: o anjo do Senhor dialoga com Gideão, assentado debaixo de um carvalho. Em 1 Crônicas 21 e 16, o anjo do Senhor aparece a Davi entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Ele realizava tarefas semelhantes, igual a dos anjos. Às vezes trazia mensagens, às vezes supria necessidades e às vezes para dar proteção. Não há, amados, unanimidade, não há consenso entre os teólogos de que o anjo do Senhor era Jesus. Eu creio que o anjo do Senhor era Jesus, sem sombra de dúvida. Antes de o verbo se fazer carne, ou seja, antes dele se tornar humano. E a gente vai dizer por que crê nisso agora. Em Josué 5,14, o anjo recebe a adoração de Josué. Anjo nunca recebeu adoração. Ele manda se levantar e diz: adora a Deus, eu sou conservo teu. Ou seja, eu sou tão servo quanto você do Deus Altíssimo. Então, o anjo lá em Josué 5,14 recebeu adoração. O anjo não permite ser adorado. Em Apocalipse 19,10, João se prostra para adorar um anjo e é repreendido por ele. O anjo diz: vê, não faças isso, sou conservo, serve igual a você, teu e dos teus irmãos. Em Apocalipse 22,9, o anjo diz: adora a Deus. Sempre que essa aparição se manifestava, era precedido de o artigo definido ó. Então, quando acontece a manifestação de um anjo, a isso chamamos de angelofania ou angelologia. Tá certo? Então, em Juízes 13:18, quando Manoá perguntou ao anjo do Senhor qual o nome dele, presta bem atenção a isso, ele responde: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Jesus. Em Isaías 9,6 afirma que um menino nos foi dado e o seu nome é maravilhoso. No Novo Testamento, aparece um anjo do Senhor em Lucas 1:11, em Atos 12:23. Está escrito com o artigo definido não é ó. Por quê? O verbo já havia se encarnado, Jesus já tinha vindo à terra se fazer homem. Então não era mais o anjo ou anjo com o artigo ó do Senhor, mas de um dos seus anjos. Agora o anjo do Senhor, Jesus de Nazaré, já havia se tornado carne, humano. Será que você pode responder quem é Jesus para você? Do Velho Testamento ao Novo Testamento? Muitos servos de Deus saberiam responder lá no Velho Testamento. Opa, mas Jesus não tinha ainda vindo à Terra, não tinha se encarnado, mas ele aparecia numa forma teofânica. Quem é Jesus para essa turma? Eles passaram por experiência pessoal com ele. Eles saberiam dizer quem é Jesus. Por exemplo, Abraão poderia dizer: sabe quem ele é para mim? Aquele que impediu de eu matar o meu filho Isaque. Apareceu, bradou com a sua voz: não faças tal coisa. Dia 6 de janeiro, a Igreja Ortodoxa, ela celebra a festa da Epifania ou Teofania. Epifania significa manifestação ou manifestação de Deus. A ênfase que se dá a esta festa hoje está na vinda de Jesus como Messias de Israel e o Filho de Deus, como um dos integrantes da Trindade. Nesta festa, são lidas as profecias de Isaías, quando afirmou Deus conosco, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros,
e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, amado, que você celebre, tá certo? A teofania, a epifania na sua vida, né? Essa manifestação de Deus, tá certo? Que você tenha aprendido hoje nesse estudo que lá no Velho Testamento Jesus estava presente na história através de teofanias. Deus estava presente, a Trindade estava presente no Velho e no Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo representado na terra por algumas formas que eles escolheram para se manifestar. Então, compartilhe esse vídeo, por favor. Vai ajudar outras pessoas a aprenderem o que é teofania ou cristofania. Obrigado, Deus em Cristo te abençoe.